Para o Leandro. Tá, Leandro? Vamos lá, então. Convido a todos os meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a se unirem a mim e assim formarmos uma poderosa corrente de preces. Por esse grupo que toda quinta-feira se reúne para refletir a mensagem do Cristo através dos nossos irmãos espíritos. Nós te rogamos essa noite, Senhor Jesus, que através dos bons espíritos, que possam interceder junto ao nosso Mestre, junto ao nosso Pai Maior, que eles derramem sobre nós as mais copiosas bênçãos de paz e de amor. Sejamos nós hoje, nessa noite, abraçados pelo calor de Maria de Nazaré. E que Jesus possa nos conduzir nessa noite, o nosso pensamento, que Ele, auxiliado pelos irmãos benfeitores, possa nos auxiliar a compreender a mensagem edificante do qual estamos recebendo desses irmãos pela literatura espírita. Rogamos a toda a espiritualidade que se faça presente no lar de cada um desses irmãos aqui conectados. Que o nosso coração esteja conectado, ligado intimamente ao coração do nosso Mestre Jesus. E assim, então, agradecidos por essa unidade, por essa comunhão fraternal pelo qual vivemos essa noite, queremos dar aberto, então, os estudos, a noite de estudo do nosso grupo. E que assim seja. Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos então entrar no capítulo 6 do livro Libertação. Não é palestra, né? É um grupo de estudo, tem que todo mundo interage. A gente pede, então, que fiquem sempre com o microfone desligado. Quando quiser falar, abre o microfone e sai falando. Não precisa nem esperar. Pede, eu gostaria de comentar e sai falando. Se tiver uma dúvida, quiser fazer uma colocação, fique à vontade. Eu projeto a aula para nós. Seu Mera e Dona Luzia, então, faz os encaminhamentos. Momento. Só um pouquinho. Está dando um probleminha. Capítulo 6. Observações e novidades. Daí eu passo então para o seu Mera, Dona Luzia. Yolanda, tu quer ler um pouquinho para nós? Posso ler. Então, capítulo 6, observações e novidades. De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava a vista. Certo, deveríamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamo-nos, porém, da janela que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo.
Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores por intermédio das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não mediste ainda, respondeu prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior porcentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide de Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Que coisa! De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clareavam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e à maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores, medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Uma hora a gente se dá conta que não dá mais para continuar naquela vida, né? E temos que entrar na estrada nova. Vou continuar. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução. Eu? Descansa um pouquinho, faz o teu comentário, depois eu vou trocar. Não, eu até já comentei aqui. Eu até disse, né, que chega uma hora que a gente cansa de errar, né? Só que depois que a gente cansa de errar, a gente ainda tem uma fase que a gente continua errando, sabendo que tem que parar de errar. Aí, mais um tempo, então a gente diz, não, realmente agora chega, agora eu tenho que mudar, porque não dá mais para aguentar. E aí, entramos na estrada do bem, mas leva tempo. Então tá, pode passar para outro. Fabiano, tu quer falar um pouquinho? Eu quero sim. Ali, ó, logo lá acima, 2 parágrafos acima ainda, quando a Yolanda leu, bem ali no meio, por aqui, lá no mundo espiritual, né, muitas vezes se forjam os dramas que se desenrolam no campo da carne. Ou seja, é no mundo espiritual que vai ser as tramas que vão acontecer, que depois vai dar lá na vida física. Grandes crimes nestes sítios, as respectivas nascentes, ou seja, né, começa
ali os dramas que depois vão se operar. E não fosse, olha só, se não fosse o trabalho ativo, constante dos espíritos superiores, né, que se desvelam pelos homens no labor do sacrifício da caridade oculta e da educação perseverante, sobre a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos nós estaríamos as criaturas. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa que a gente está fazendo muito, estamos fazendo sim, bastante, dentro do possível, e podemos até fazer mais, mas eu vou dizer uma coisa, olha, muita coisa está sendo atacada e poderiam vir para cima de nós e de muitas pessoas de casas espíritas, se não fossem as entidades espirituais. E passam por nós despercebidas, assim. Essas coisas passam por nós despercebidas, que a gente nem se dá conta que o plano espiritual passou a mão ali, fizeram, e a gente acha que está tudo bem. Foi maravilhoso o nosso trabalho na casa espírita, que harmonia. A harmonia custa de quantos espíritos foram lá e meteram a mão, né? Colocaram a mão. Imagina. Então, passa despercebido, viu, pessoal? Perto de nós. Por isso, a gente sempre vigilante, sempre tendo cuidado para estar bem, né? Dentro do possível de cada um, para evitar as coisas, os fatos, as coisas que... Então, é isso. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Eu gostaria, seu Homero, com relação acima um pouco, quando ele fala assim, percebi diferentes expressões dos ralos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores por intermédio das cores de variação típica. Por que eu trouxe esse tópico aqui para gente, né? Porque eu trabalho na psicopictografia, é tipo uma desobsessão, né? Onde os irmãos trazem as cores, as linhas dos seus sentimentos, né? E eu achei muito interessante quando eles trouxeram isso, né? Uma pequenina frase aqui, mas é muito lindo o trabalho que é feito, né? As expressões, porque tem uns que não despertaram ainda para o seu desencarne, por que desencarnaram, uns não conseguem nem falar, então, através da cor, ou através de uma escrita, de algum traço, ele vai trazendo as suas sensações e também vai despertando, né, para ser acolhido com a espiritualidade ali da casa, né? Achei muito interessante. Seu Homero, eu queria fazer um comentáriozinho. Pode falar, pode falar. Ainda aqui, então, sobre essa parte ali, que por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas, né, que se desenrolam nos campos da carne, então, quando a gente vai, né, no sono, vai dormir, né, à noite. Então, é muito importante, né, os nossos pensamentos, né, somos influenciados tanto para o bem como para o mal. Então, depende muito da nossa sintonia com quem queremos estar, né? Então, os nossos pensamentos, a responsabilidade por nossos pensamentos, né, é muito importante, né? Essa é a tal da vigilância, né? 24 horas, né? Então, a gente tem a proteção, né, dos espíritos protetores e anjos, e nossos anjos, né, de guardião, que nos amparam e que nos protegem. E se não fossem eles, né, como diz ali, muitas coisas, né, poderiam nos acontecer, e eles estão ali, a gente nos protegendo para que não aconteça o pior para nós, né, que nós possamos fazer na nossa jornada, o nosso aprendizado. Então, eles estão sempre nos protegendo, nos amparando e nos inspirando bons pensamentos, né? Então, é muito importante a gente estar em contato com a espiritualidade, fazer leituras, o evangelho no lar, né? Tudo ajuda, né? Para nós manter esse pensamento e essa vigilância e, assim, ir nos educando, né?
para irmos fazendo as coisas mais certas, fazendo a nossa evolução, e assim ajudando também os nossos companheiros, né, de jornada, esclarecendo, né, através de diálogo, de palestras, né, isso aí na Casa Espírita, né, ali nós temos a nossa proteção, nosso amparo ali, esclarecimento e consolo, né, que nos ajudam para a nossa caminhada. Era isso. Mais alguém? Uhum. Mais alguém, pessoal? Senão nós continuamos com a leitura. Tu tem que chamar alguém. A Nadir, quer ler um pouquinho para nós, Nadir? Homero, me desculpe, mas hoje eu estou com dor de cabeça, não gostaria de ler, tá? Tá bom, tá bom. Vamos passar para a Rita? Como é que tu está, Rita? Tô bem. Firme e forte, então eu assumo aqui. Vou continuar ali. Sim, André. A coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidando os atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da matéria mais leve. Quando o vegetal se alonga no ar e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos... Tem que baixar um pouquinho ali, Fabiana. Na árvore temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, vemos corpo denso de carne, organização perispíritica, em tipo de matéria mais rarefeita, e mente, representando 3 expressões distintas da base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa do campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele e a base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação de obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nessa cidade, tínhamos, a princípio, autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se desocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Deixaram-se... Um detalhezinho, Rita. Aqui, ó, ele divide, ele dá 3 dimensões, né? Para o ser humano. A vida física, que tem que se alimentar, o corpo, que é o corpo, ele tem um organismo, tem que ter nutrientes. A vida psíquica, que é o emocional, e o plano espiritual, que é a vida espiritual lá, quando dorme, né, e vai para o plano espiritual. Então, ele dividiu em 3, exatamente para que a gente se observe nesses 3 sentidos das dimensões humanas. Nas ciências, por exemplo, eles dividem o homem como um ser psíquico, sócio, psicológico, social, e tem mais um. Agora, com a evolução, eles colocaram a questão espiritual, né? Então, o campo, por exemplo, do estudo, ele tirou a dimensão espiritual, agora que está colocando novamente, né? Que está tendo essa discussão. Então, veja como é interessante, assim, né? A gente não pode, em detrimento de um, negar o outro. Agora eu sou espirituoso, eu não vou mais me alimentar, né? Bom, eu me lembro que o Camilo disse para o Raul Teixeira, assim, uma vez quando o Raul era bem jovem, bem novinho, e ele começou com umas... eu me lembro dessa época, tá? Havia um movimento que as pessoas se alimentavam do sol. E o Raul perguntou
para o mentor espiritual dele, que é o Camilo, o que ele achava disso. Aí o Camilo disse assim, bom, ele tem um estômago, não foi para todos. Se Deus achasse que ele tivesse que se alimentar do sol, ele não teria um intestino. Então, é interessante a resposta, porque a gente vai ver que as coisas têm uma lógica. Se eu tenho um cérebro, ele é para pensar. Se eu tenho um corpo, ele está me dizendo. O Evangelho diz assim, o instrumento já não está a dizer o que deve fazer. Ele fala do trabalhador da última hora, que tem que se dar conta da sua tarefa. Então, ele faz a analogia da enxada. A enxada, ela é para quê? O próprio instrumento é a mensagem. A enxada é para carpir. A gente usa para isso. Então, eu não pego uma colher para fazer capinação, né? Então, ele vai dizer sempre assim que a gente tem que se dar conta dos instrumentos. Então, eu tenho corpo? Tenho. Eu tenho que cuidar? Tenho. Estou de roupa, quente. Mas eu também não posso só isso. A ideia do materialismo é essa, né? Só olha para o corpo. Então, ele está chamando essa atenção. Ele repartiu em dimensões aqui, fazendo analogia da natureza. Nós já passamos pelo reino da natureza, é o que ele está dizendo. Então, se encerrou aquele período. Ele entra num novo ciclo. Agora eu não sou mais um vegetal, eu não sou mais um animal primeiro, nem uma pedra. Agora eu sou um ser racional. Eu ainda tenho corpo? Tenho, cuido dele. Mas não cuido só dele. É isso que ele está dizendo. Ele está chamando a atenção com o caso das investidas espirituais, né? Era isso que eu queria comentar. Certo. Continuar. Entrincheiraram-se nesses sítios, guardando o louco propósito de utilizar a bondade excelsa. Exercem funções úteis junto ao enorme agrupamento de criaturas, ainda sub-humanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora, e sejamos convictos de que, apesar de blasfonar inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de prece e que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina obtemperou a outra intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres, e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados, que, a pretexto da fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que eles se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros acentuava. Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda um milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Faça-nos mal. Prenda João controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarzinho. O desespero dele chegará por fim, e com as forças da insubmissão que for exteriorizada a vosso favor, alcançaremos os fins que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com as promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela.
Pouco aberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei-lhe olhar interrogativo ao nosso orientador, que, após atenciosamente acompanhando a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de Quer casos. comentar alguma coisa, Rita? É, Tu que quer, tu é quer bem comentar? Não, é bem isso, né? A gente pode ser influenciado e é influenciado, né? Tanto por bons quanto espíritos mais maléficos, assim, né? E eles acabam penetrando em mentes que estão abertas, né? De certa forma, ela estava ali pregando um mal, né? E provavelmente talvez vai encontrar eco se a outra parte que estava encarnada não reagir, né? Tem que lutar contra isso, né? Então, a gente é influenciado o tempo inteiro pelo bem, mas pelo mal, né? De espíritos que estão conectados ao nosso padrão vibratório, né? Tem que estar atento, né? E aí é o bem caso, né? De uma certa obsessão de um desencarnado para o encarnado, né? De certa forma ali. Só isso que eu ia falar, né? E ali continua. Ali o Emmanuel vai dizer, tem uma frase muito interessante que ele diz assim, no livro Fonte Viva: apesar de qualquer coisa que ocorrer, né, ele diz, apesar de tudo, segue trabalhando. Então a gente segue sempre fazendo. Aconteça o que acontecer, estimulados ou não, a gente segue fazendo. Mas eu não estou bem, vamos dizer assim, né? Eu não vou ir na casa espírita porque eu não estou bem. Agora que tem que ir. Então, não, eu não tenho que ir para a casa espírita quando estou bem somente. Também quando eu não estou bem. Sim, mas como é que eu faço? Aí tem uma frase que ele diz para o Chico assim, ó, sorria, porque o sorriso, ó, é a única expressão que eu não preciso possuir e eu posso fazer. Por exemplo, eu não posso transmitir para vocês paz se eu não tiver. Eu não posso viver a paz se eu não tiver. Eu não posso viver o amor se eu não tiver. Mas o sorriso tu pode. Eu posso ficar assim, ó, tô brabo, ó. Mas se eu fizer assim, ó, muda tudo. Mesmo que dentro de mim eu esteja muito triste. Se eu sorrir, eu não, o Emmanuel quer dizer que ao sorrir tu não precisa possuir esse sentimento de sorriso dentro de ti. Então ele diz: sorria, porque o sorriso é a expressão que nós podemos transmitir sem nola possuir. Não Interessante, só né? o Emanuel falou, né? A neurociência já fala isso aí que tu falou, né, Fabiano? Isso. Que a gente, quando mexe o músculo, a expressão da pessoa, ela modifica, né, o pensamento, né? Porque a gente sempre pensa que tem que vir, claro, o ideal de dentro para fora, né? Mas quando tu não consegue, também de fora para dentro funciona, né? Isso aí a neurociência tem falado. É por isso que, para que comece de dentro para fora, eu começo de fora para dentro. Por isso que quando a gente diz, né, vai falando, que ao falar tu te escuta, e ao te escutar tu vai entrando junto com quem te ouve naquele discurso de paz, né? Então, ele traz essa informação, por quê? Porque os espíritos ali, negativos, que não querem teu bem, eles vão te infundir exatamente isso. O que ele está dizendo ali? Que essa coisa de religião é coisa para perdedor, que não existe céu e inferno. É muito interessante que ele se contradiz, né? Onde é que ele está? Não existe nada dessas coisas. Sim, onde é que tu está, criatura? Então ele se contradiz, assim. Mas eles estão ali para jogar. E eles vão sempre jogar pesado. E claro que a gente vai ressentir, gente. Isso é normal, tá? A gente está no mundo, a gente vai se ressentir dessas vibrações, porque nós estamos sempre oscilando, assim. É natural isso. Nós estamos sempre em contato com pessoas e é natural que a gente fique oscilando. Mas que a gente pense assim, ó, apesar de tudo, eu seguirei. Eu seguirei. Vou indo. Eles, porque o Kardec deixa claro, a única maneira de afastar os obsessores de nós é cansar-lhe. É cansar. Eles têm que cansar. E pela moralidade. Como a gente ainda está desenvolvendo a moralidade, então cansa. Ah, não adianta esse aí não desiste. É mais ou menos isso.
que eles nos O explicam. Leandro, Não, só aproveitando o gancho ali, né, da Rita e do Fabiano, quando falaram a questão do sorriso, né, aí eu lembrei de uma fala que a Joana tem com o Divaldo, né, um diálogo entre eles, e aí a Joana diz, né, ela diz para Divaldo, né, que ele sempre trabalhar em prol do próximo, né, porque trabalhando pelo próximo, ele vai ver que muitas vezes as dores que ele sente não é nada comparado com a dor do outro. Então, mesmo que a gente não, como o Fabiano falou, mesmo que a gente não esteja bem, né, vamos botar um sorriso na cara e vamos seguir em frente. E uma coisa que é fato, né? Isso é uma coisa que acontece muito. O sorriso, ele contagia, né? Então, se uma pessoa, por mais abalada emocionalmente que ela esteja, se ela está num ambiente e ela abre um sorriso, aquele sorriso vai contagiar as pessoas. Então, muitas das pessoas que vão até a casa espírita, por exemplo, né, são pessoas que estão indo ali em busca de um conforto, de um alento, de uma palavra de carinho, né? Então, ela não quer chegar ali e ser recebida com um olhar de repreensão ou um olhar de indiferença, né? Mas sim o quanto um sorriso que na recepção vai transformar a vida daquela pessoa que está chegando ali. Então, aquela pessoa que está chegando ali, muitas vezes a pessoa está destruída por dentro. Mas ela chegou num lugar em que ela é recebida com um abraço, com um sorriso, aquilo ali vai dar um novo ânimo, vai injetar parece que uma vida nova naquela pessoa. E aí isso faz com que a pessoa sinta gosto de estar naquele ambiente ali, né? Que que se sinta bem de estar ali. Porque é tão ruim a gente ir num lugar e a gente entra e sai e parece que a gente nem foi percebido, né? Então, agora quando a gente entra no lugar, a gente é acolhido, a gente é bem recebido, e tem todo esse trabalho, né, que é feito ali, é muito gratificante. Muitas vezes um sorriso a gente não sabe o tamanho e a eficácia que ele tem na vida dos outros, muito mais dos outros do que para nós. Então, que nem o Emmanuel diz ali, né? Por mais que a gente não esteja se sentindo bem para ir trabalhar, vamos trabalhar, vamos seguir. Bota um sorriso no rosto e vamos embora. Isso aí. mais alguém? Senão, continuamos. Tu continua achei mais um muito pouquinho? Oi, pode falar? Posso falar, seu Homero? Sim, sim, pode falar. Tá. Eu achei muito interessante tudo isso que vocês trouxeram, porque nesse parágrafo eu botei assim, a ignorância no bem, mas não é a ignorância deles, é a ignorância de ignorar o quanto o bem, quando a gente está fazendo o bem, nos faz bem, né? Ontem eu era numa ignorância, eu não entendia isso, eu me fechava para trabalhar no bem, ou trabalhar as minhas questões internas, né? E aqui eles vão fantasiando uma situação, né? Trazendo uma fantasia para ela, mas é o bem que salva, é o bem que cura, é o bem que liberta. Quantas vezes a gente vai com as nossas questões pessoais e a gente sai de casa, vai trabalhar, às vezes tem que pegar 2 ônibus, no meu caso, até chegar à minha casa espírita, e quando eu chego lá, tu vê que tem pessoas que estão passando por mais necessidades e tu consegue ainda passar uma palavra, acolher. E a coisa mais linda que eu achei desse parágrafo é quando ele fala: em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. E é isso, né, que esses irmãos que ainda estão na dúvida, ou nós mesmos, quando estamos passando os nossos aprendizados do dia a dia, que a gente possa entender essa frase, que em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela, e que a gente possa fazer sempre o bem, nem que for com uma palavra, com um sorriso, com uma boa mensagem, ou com uma boa leitura, que essa leitura está nos salvando de tantas situações que todo o mundo, todos os povos estão passando hoje, né? É a minha reflexão. E Holanda?
Não, eu estava lembrando que esse tipo de obsessão, não chega a ser uma obsessão, né? Uma intervenção, ele ataca principalmente quando a gente resolve entrar para uma casa espírita e começar o seu trabalho, né? Lá. Aí dá preguiça na hora de ir, ou chega a visita na hora que a gente tem que sair para ir para casa, ou acontece mil coisas para evitar que a gente vá ou comece a trabalhar, né? Pelo menos comigo foi assim. Mas daí a gente vai perseverando, digo, não, eu vou, tem que ir, até que chega uma hora que eles desistem. Falei. Quer continuar, Rita, um pouquinho mais? Sim, continua um pouquinho mais. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Oscilando entre crer e ou não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face da incerteza íntima em que lhe caracteriza as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Conver-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes. Só um pouquinho, baixa ali. Periclitarão. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy interessado, mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios. Quer descansar um pouquinho, Rita? Certo. Cláudia, vamos te convidar para ler um pouquinho, pode ser? Pode ser, seu Homero. Com esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se. Tem um. O que é que tu tá lendo ali que eu não encontro? Ai, desculpa. Acho que tu. Eu tô na página 86. Tu quer que eu leia o que está ali? Ah, não, tá. é que a Rita parou ali no periclitarão. Aí tu teria que começar no como se libertaria. Mantendo-se. Tá, ela terminou na 85. Então, tá. Aí começa ali, como se libertaria de semelhante inimiga? Isso. Perguntou Eloy interessado. Não, ela estava aqui adiante. Mantendo-se Tá aqui. certo? Tá certo. É que tem o Aí tem que começar ali, ó. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou ele lá interessado. Aí segue para baixo. Ela ainda lê um pedaço. Tá. Mas aí pode pegar do. Mantendo-se num padrão de firmeza e vigor, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros.
Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Ante um intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob o nosso exame, certas formas indecisas e obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao ralo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro, com a perquisição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportava essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. E nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me fora até ali permitido observar. Inquieto, recorri a um instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte? Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando, atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo da carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam um veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Gúbio sorriu e considerou. Sabes, assim, que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei, reticencioso em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele, rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar,
e observar-se irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever do bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação, trabalhada por valores intercessores. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente, capturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número, nessas circunstâncias, mormemente os participantes de condenáveis delitos, imanta-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos, sob a orientação das inteligências, que os entrelaçam na rede do mal. Descansa um pouquinho, Cláudia. Quer Obrigada. comentar? Tem algum comentário? Ai, é triste e lindo toda essa parte, né? E o que mais me chama a atenção é que eles sempre voltam a nos dizer, né? Tudo está na mente, né? Naquilo que criamos, nas nossas consciências, né? A culpa, o medo, o rancor, mágoa, ódio, né? Tudo isso vai nos transformando, né? É muito triste, assim, mas também dá para ver a misericórdia divina de Deus, né? Que sempre nos dá alguma coisa para a gente sair daquela inércia, daquela ignorância que nos encontramos, né? Petrificados por uma dor, ou por um ódio, ou por uma mágoa, né? O quanto a gente precisa realmente se conhecer, o autoconhecimento, trabalhar as nossas questões, raiva, ódio, rancor, sempre é tempo de se melhorar, né? O quanto é importante e a gente preservar esse corpo amoroso, misericordioso, essa reencarnação ao qual nos encontramos, né? É muito lindo e muito profundo tudo isso, né? São as minhas considerações. Tem duas questões ali que a Cláudia lê para nós. A primeira, ele vai citar, então, da companhias espirituais, tá? Então, que a gente não se preocupe muito em quem anda conosco. Que nos preocupemos é como nós estamos pensando e agindo, trabalhando sempre para melhor. Por que ele fala isso? Porque ao sábio cabe instruir o ignorante. Ele cita ali. Então, muitos espíritos vão se instruir te vendo falar, interagir no local, falando, defendendo algo em algum local, né? Independente de onde nós estejamos. Dando um exemplo, uma situação, vários espíritos em medianas condições têm a oportunidade de ver. Por quê? Porque eles estão com os circuitos do raciocínio tão embotado que eles não conseguem perceber de outra forma. Então, às vezes a gente tem esse cuidado. Mas eu tenho que estar sempre vibrando bem para não ter companhias espirituais negativas. Não, nós não temos que preocupar com as companhias. Nós temos que nos preocupar em estar bem, trabalhando pelo bem. Porque diz o apóstolo Paulo, né? Há muitas testemunhas ao nosso redor. Há muitos espíritos que nos observam. Até mesmo aqueles que nos perseguem nos observam. Então, alguns se modificam por esta via e vão começar a perceber, nossa,
Essa pessoa vive tantas as coisas, tantos desafios, desgraça, e está sempre, sempre, sempre. Então, ou ele se afasta, ou ele se modifica. E dentre este público, daí a Cláudia vai ler, tem uns que estão, assim, perderam as matrizes do perispírito. O perispírito, então, ele tem propriedades, tá, pessoal? E uma delas é a ideia plástica, é chamado, André Luiz, de ideoplastia. Então, ele se amolda conforme o estado mental do espírito. Então, a gente estuda isso na mediunidade, e nesse campo, quando o espírito tem muito ódio, o criminoso, aquele que, né, que ele fica envolvido com o seu crime. Então, a mente fica reflexionando somente em torno daquilo por um processo de culpa, e aí ela fica que ele vai chamar, André Luiz, de uma ideia única, uma monoideia. Ele fica naquela roda de sânsara de si próprio, assim, e aí, ao fixar-se ali, ele perde as propriedades. Por isso ele se torna um ovo, literalmente um ovo. Entende? Porque ele perde por que o André Luiz, o Gubbio, vai dizer assim, você conhece a segunda morte? Morte seria nesse sentido, que não existe morte na letra, que ele está dizendo, no espírito, né? Está falando que morte no sentido de ideais. Ele perdeu um corpo, agora perdeu um outro corpo perispiritual. E ele vai ter que reconstruir isso através de, que daí ele vai terminar ali, através de uma nova existência, uma nova reencarnação. Daí o útero vai forçar isso. Tem um estudo, tá? Que se faz, assim, na escola mediúnica, a gente tem uma aula, que é 2 aulas sobre o processo de ovoidização. A dona Yolanda queria falar também. Não, desses ovoide, né? Acho eu que era ovoide, que antes de eu trabalhar na Secretaria da Educação de Porto Alegre, a minha mãe trabalhava lá. Foi ela que me colocou. E antes de eu entrar, uma das colegas dela teve um filho, uma filha, mas era só uma bola com uma bolinha menor, que era a cabeça grudada naquela bola. E era assim, não tinha braço, não tinha perna, não tinha nada, era só 2 bolas, uma menor e uma maior, que era o corpo, a maior, e a cabeça. E para mim, foi uma reencarnação do ovoide, né? Não sei. Mais alguém, pessoal? Senão a gente continua. Tranquilo? Virgínia, tu quer ler um pouquinho para nós? Sim, seu Homero, pode ser. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispíriticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimos nos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai-vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos,
Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum, e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva que nos encontramos. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e, em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo para, atenciosamente, registrar as considerações do instrutor, que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aproveitamento de nossos valores mentais, com o desabrochar e envolver das sementes divinas que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso, as manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental, com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos-nos a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. E por que me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio asseverou. Para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variações, das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente, que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quando se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegar, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeste agora? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão?
Possuem capacidade de sintonia? Gúbio atendeu solícito. Perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas, em semelhante posição, nos sítios inferiores, quanto este dormita em estranhos pesadelos, registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, que se exteriorizem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural... Depois que tu, Virgínia, lê, esse aqui, ó, tá? Posso continuar? Espera aí só um pouquinho. Tá. Eu tenho, ó, aqui, a cova, claro, aqui, ó. Eu quero que vocês guardem essa informação aqui, ó. Produção, seleção e aprimoramento, tá? E depois, quando o seu Homero fizer a pausa, a gente volta ali. E aí eu vou dar uma explicadinha o que ele está querendo dizer. Eu vou deixar aí até o final, pode ser? Tá bem? Tá bem no finalzinho, tá? Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo à jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria, o valor da vida corporal. Na crosta planetária, contudo, ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei, então, com mais propriedade, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andei, enquanto tendes luz. O assunto era fascinante, e tentei, Gúbio, a examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. É emocionante, é triste, como disse a Cláudia, e, por outro lado, a minha reflexão é, em primeiro lugar, muito respeito em relação a esses ovoides que reencarnam nessas condições, porque estão ali resgatando as suas dívidas anteriores, né? E nós aqui temos que agradecer estas reencarnações maravilhosas que temos, com um corpo perfeito, embora muitas vezes nós reclamamos por algum motivo. Era essa a minha reflexão. Bom, eu pedi só para fazer uma seleção ali, quando ele fala ali, gente, ó,
ele está fazendo uma reflexão sobre o valor da vida, tá? Obviamente que ele tem uma finalidade de ele estar refletindo sobre isso. A finalidade que ele está fazendo é porque quando a gente desencarna, nós vamos lidar com os reflexos mentais que produzimos na vida. Então, nós vamos viver no mundo espiritual de acordo com aquilo que produzimos. Então, se nós produzimos loucura para os outros, perturbação, nós vamos ficar rodeados dessas emanações vivas. Até monstros irão nos aparecer produzidos pela nossa própria mente. Assim. Então, aí ele segue o caminho falando e a única forma, porque ela, como se tornou uma esfera, a monoideia, ela vai ficar sempre numa ideia única e não consegue. Então, não consegue mais elaborar mais nada, porque ele está numa ideia fixa. E aí o André Luiz pergunta para o Gubi se podia ter diálogo com eles. Ele diz que sim, mas muito rudimentar. Ele percebe, mas não consegue ruminar, falar, responder de volta a esse assédio do bem, entendeu? Então, qual é o caminho? O André Luiz vai dizer. O caminho é a nova reencarnação. Então, eles voltam, eles vão receber algumas mães em 2 níveis. Mães que têm papéis kármicos de receber eles, ou seja, né, pai e mãe lá que vai receber eles, por um processo de vida passada deles, ou mães renunciosas. Então, vai ser aquelas mulheres que vão querer ter filhos e vai ter abortos, assim, muitos abortos. O que acontece? Quando o espermatozoide fecunda o ovo feminino, a primeira célula dentro do útero da mãe amarra a primeira célula do perispírito nosso. É assim que se forma. Então, amarra a segunda, amarra a terceira, por isso que vai fazendo várias subdivisões. E vai formando no útero da mãe uma cópia do corpo perispiritual, levando em conta a biologia do pai e da mãe, que vão lhe dar o corpo, mas não vão lhe dar um espírito. Mas o espírito vai formar naquele corpo, com a característica biológica do pai e da mãe, as expressões, digamos assim, necessárias da estrutura biológica que ele tem que ter. Tá? O que acontece com o ovoide? Mas o ovoide tem o perispírito já todo destruído. Então, ele vai ter um corpo praticamente desuniforme. É o que aconteceu ali com a Yolanda, que ela citou o caso. Né? Nas primeiras existências, a pressão do corpo tenta redesenhar novamente o perispírito. E aí, esses redesenhos são desestruturados. Então, ela vai tendo aqueles abortos, má deformações. Então, por isso que vai ter muitas gestações que vão tendo muitas más deformações. Então, são ninhos importantes para aquele espírito, para que ele possa, aos poucos, ser acolhido. Depois de muitas tentativas, aí ele começa a formar novamente seu corpo. Ao formar um corpo físico, ele forma novamente o perispírito. Entendeu? É isso que o André Luiz está dizendo. Então, ali é a expressão, ó, gente, produção, seleção e aprimoramento. Essas tentativas todas que ele vai fazer, ele está fazendo isso. Primeiro ele está tentando produzir, para tentar selecionar, daí uma resistência ele vem, forma um corpo, uma cabeça, um braço, e não forma mais nada, ou forma um corpinho e não tem mais cérebro, e assim vai indo, para ir se aprimorando. Então, ele tem aquele ciclo ali, produção, ó lá, qual ocorre com a semente destinada à cova escura para os trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que o espírito em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período da transição, porque ele não sente aquilo, ele está inconsciente. Como que examinamos a ovelha que prossegue firme na senda justa. Contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do bom pastor. Então, simbolicamente, ele está nos trazendo uma mensagem cristã dizendo que não importa as tentativas, o que esteja ocorrendo, vai ter a força espiritual positiva sempre auxiliando. Ele está chamando do bom pastor, né, que não esquece do seu... Ele está trazendo o símbolo de Jesus, quando Jesus disse que o bom pastor volta para buscar ainda que tenha a última ovelha perdida. Aí, logo adiante, eu marquei aqui, ó, entendeste a importância de uma existência terrestre? Então, ele está nos chamando da importância
importância de vivermos bem para desencarnarmos bem. E assim não precisarmos passar por esses sítios e ciclos dolorosos, né? E lá no finalzinho eu ainda pontuei em amarelo, ó, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai enquanto tendes luz. Ou seja, enquanto nós temos raciocínio, nós conseguimos ainda pensar, caminhemos. E esse caminhar de Jesus é aprimoramento, né? Porque daqui a pouco nós vamos desencarnar, enquanto ainda tem luz, né, nesse sentido. Mas essa parte do perispírito, ela é uma das partes do estudo do espiritismo, assim, em termos de profundos, bem devagar, assim, sabe? Exige bastante da gente para a gente poder entender o que é perispírito, como é que é as propriedades do perispírito e tudo mais. Então eu passo a palavra para quem queira falar. É bem Alguém? profundo isso que tu trouxe, né, Fabiano, muito profundo isso, né? Eu achei também muito. Eu fiquei pensando nesse processo todo, né? E todo esse capítulo, assim, mexeu tanto comigo, né? As questões mentais, morais, espirituais, tudo isso carregamos na nossa alma, né? E esse capítulo, para mim, encerra com essa parte aqui da página 86, que eu fiquei impactada, assim. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. É individual, mas também é coletivo. E todos os dias nós estamos vendo aí, né? É individual, mas também é coletivo. Uma questão que tu leu ali, Cláudio, ó. Somos satélites uns dos outros. O que o Google está querendo dizer? Por exemplo, se eu estou vivendo... Assim, a gente não tem como, tá? Não ter... O Kardec é determinante quando ele diz assim, que a obsessão é a ação persistente. A influência não é uma obsessão, porque influência nós temos sempre. Então, sempre estão nos influenciando, nos soprando, nos inspirando. A obsessão, ela se caracteriza por uma ideia insistente. É uma ação persistente. É quando nós damos vazão para aquela situação. Por que eu estou falando isso? Porque nós sempre teremos companhias espirituais boas e não boas. Mas o que o Google está chamando a atenção, que a Cláudia citou agora, é que não importa isso. O importante é, tu sabe, então tu é satélite para eles. Ou seja, tu é uma antena maior que pode... Se tu tá lúcido, caminheis enquanto tem luz. Se tu tá lúcido, cabe a ti iluminar a eles. Pelas tuas ações, pelas tuas palavras, porque eles vão estar ali, não estão querendo te obsediar, estão passando, ouvindo e vendo. Então, o que eles não conseguem, tu sendo satélite maior, porque tu conhece, facilita. Percebem a nuance do detalhe? Que interessante. Mais alguém? A Mara estava levantando a mão, Mara. Não, eu coloquei, acho que só que eu apertei errado. Eu coloquei, foi uma observação só. Falei de Emmanuel e Joana. Obrigada, boa noite, pessoal. Estou aqui passando roupa e ouvindo a aula. Ô, Fabiano, a gente vê nas reuniões mediúnicas isso sobre... Estava falando dessa... Lá no início, né, que ele estava ouvindo lá na janela, aquela influenciação, né, de uma sobre a outra, né, a respeito do marido, do tal de João, né?
eu estava pensando aqui, né, que essa semana a gente estava estudando, né, porque a gente tem um dia de estudo lá na casa de unidade, né, e uma aula é do trabalho e a outra é estudo. Então, achei tão interessante que nós lemos no livro ali, na apostila, né, a respeito do que a proteção que a gente recebe, o trabalho que a espiritualidade faz ali antes, até trazermos aqueles irmãos, né, para aquela roda, para nós, como médiuns, trabalhadores, né, que nos afinamos com o trabalho, a proteção que a gente recebe, né, daqueles instrutores, daqueles trabalhadores, eles são trabalhadores, até teve uma comunicação que ele disse, eu sou um trabalhador que nem vocês. Então, assim, a humildade daquele espírito que se disse assim, então, aquelas pessoas que vão vir que já são convocadas antes, aqueles espíritos que vão estar ali no dia também são trabalhados. Eu digo, é um trabalho muito grande. Eu fico assim em êxtase, né? Porque eu penso como é grande o trabalho espiritual. Vendo isso tudo, a gente sabe, né, que o espírito faz, apronta, e vai se tornando, por causa do ódio ainda que traz, vai se tornando um ovoide. Todas as questões que a gente sabe, que a gente já leu, dos homens árvores, que tu falou da outra vez, é tudo um perispírito, né? E daí fica pensando como a gente está nesse trabalho com a responsabilidade daqueles irmãos que vêm ali. A nossa responsabilidade, né, Fabiane? De nós estarmos ali. No livro, bem no início do livro Domínios da Mediunidade, todo o livro, todos os livros de André Luiz, eles abrem, antes de ir para os trabalhos, uma palestra, assim, com algum orientador. Nós vimos do Gúbio, logo no começo desse livro, Aulos e Albério, Domínios da Mediunidade, e chamou a atenção André Luiz na primeira palestra, em que ele observou duas coisas. Primeiro, que haviam pessoas com cordão e outras sem. Daí o mentor disse para ele que eram trabalhadores que estavam dormindo na crosta da terra, que eram espíritas e cristãos, e que vieram ser convidados a participar deste evento, que era um chamado dos obreiros, né? E o outro público estava dormindo em macas, espíritos ali perdidos, muitas vezes, assim, sem saber, assim, só olhando para um lado, para o outro, outros deitados em maca. E o André Luiz perguntou assim, sim, mas se é um conhecimento deste teor, que faz esses espíritos aqui? E aí o mentor vai dizer para ele assim, ó, que cada um vai assimilar nas condições psíquicas. Eles estavam ali para aprender e estudar, e os outros precisavam ir acordando vagarosamente. Então, ouvindo silenciosamente. Eles, no primeiro momento, eles não entenderiam nada, mas eles sentiriam a egrégora do ambiente que iria se produzir pelo fator do conhecimento, porque a ideia plástica se plasma em energias. Então, ali se imantar daquelas vibrações, e eles iam... Então, assim, gente, ó, as casas espíritas, elas não estão isentas de espíritos doentes e perturbadores. Elas estão sendo controladas pelos espíritos superiores para que não haja a desordem espiritual ali. Mas eles permitem que entidades espirituais entrem e permaneçam. Veja, deixa ele entrar, senta. Pode olhar, fica aqui. E o que eles fazem é controlar o ambiente para que não se, entendeu? Desestruture. Mas, na nossa sessão mediúnica, nós estamos lá na nossa casa espírita, e nós só tem o nosso grupo na casa trabalhando. Uma barulheira na casa, assim, inigualável, gente. Inigualável, assim, sabe? E as pessoas falam e choram, e a gente se levanta para ver se tem alguém antes de começar e não tem ninguém, e gente falando, e gente sentada, e gente sorrindo, e daqui a pouco tem gente chorando, sabe? Então, as entidades chegam, eles vão chegando, eles vão apresentando.
Só que o plano espiritual, ele sabe que cada um vai assimilar de acordo. Às vezes só o ambiente, só o impacto do ambiente para ele já é necessário. Ele precisa só sentir, ele não vai entender nada que está acontecendo ali. Nada, nada, nada. Mas ele vai chegando. Para complementar isso, tem uma mensagem também do Emmanuel no livro, se eu não me engano, tá? Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala que não nos assustemos quanto ao irmão que dorme na assembleia da palestra. Eu vou falar na minha linguagem, né? Porque o Emmanuel, ele fala todo numa linguagem rebuscada, porque ele faz parte dessa literatura nobre, né? Uma literatura fina. Então, ele diz assim que a gente não se assusta. Mas o que está aprendendo aquela pessoa dormindo? Bom, é nosso estado autoritário achar que todo mundo tem que aprender da nossa forma. Cada um assimila do seu jeito. Aí o Emmanuel vai dizer que aquele espírito que talvez chegou ali e dormiu foi o máximo que ele conseguiu fazer. Porque antes ele nem botar os pés botava. Porque há séculos ele negava Jesus. Há séculos ele negou a luz. Então, o máximo que ele conseguiu chegar ali. Agora, o processo dialético que estava ali, como ele não assimila, cansa. Então, ele dorme. Tudo aquilo que nos cansa nos faz dormir, né? Tem gente que é dado a olhar filmes só de violência. Quando tu bota um drama, a pessoa ronca. Um dia eu botei aqui em casa um filme de drama para nós. Quando eu olhei para lá, tá todo mundo dormindo. Ah, mas esse filme é um filme de morto. Porque a pessoa está acostumada, infectou a visão, os sentidos, de ver somente coisa que movimenta e lhe dá adrenalina. Isso é uma educação que a gente vai fazendo conosco mesmo. Então, esses espíritos estão nesse ramo. Aí eles, então, ali vão assimilando. E aí o Emmanuel vai dizer, há muito tempo ele não conhecia Jesus. Hoje ele chegou. Então, dormir é o que ele conseguiu. E aqueles espíritos que estavam lá com André Luiz estavam assimilando no seu tempo. Uns pegando só energia, outros o ambiente que eles olhavam e viam nos mentores anjos. Eles viam como se fossem anjos, assim, espíritos iluminadíssimos. Então, cada um no seu tempo, entende? Então, nas sessões de mesa mediúnica, eles vão vir. Agora, se vão se comunicar ou não, aí é outro processo. Aí depende de uma ordem espiritual que está ali, entende? Eles permitem até um ponto e depois não mais. Agora tem uma ordem, se vai comunicar ou não, sabe? Tem um tempinho ainda, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma reflexão? Tua, Fabiano, da Rosa também, vá. É bem tudo isso que vocês trouxeram, assim, é bem isso, né? E para contribuir, assim, para a gente fazer uma reflexão de tudo isso, e o quanto que a gente tem que agradecer a Deus e esses amigos espirituais da vida, né? Na página 89, ele vem e diz assim, a vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do Espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e envolver das sementes divinas que trazemos conosco. A nossa essência, Jesus o Cristo nos diz, vós sois luzes, sejam, que a gente sempre seja luz, e como bem no final ele falou, anda, caminha, segue e serve, né? Eu vou mostrar para vocês essa imagem que eu estou falando, porque tem uma empresa espírita que eles produzem imagem a partir do livro, como se fossem gibis, assim, sabe? Então eu vou mostrar essa imagem que eles retratam este momento que eu falei para vocês quando as entidades... Vou apresentar outra? Peraí. Quando as entidades subdividem os grupos que estão ali participando. Aí eu vou mostrar. Aqui está o relato de André Luiz.
Só um pouquinho que eu vou abrir. Ó, vocês conseguem ver? Olha lá. O André Luiz questiona, o André Luiz é esse daqui, tá? Por que uns tinham esses filetes, assim, aí o Aulus, então, vai explicar que eram médiuns encarnados. E lá atrás, em branco, tinha pessoas enfermas. Aqui não aparece essa imagem, mas numa outra vai aparecer que tem macas, espíritos. Então, cada um assimilando no seu tempo, entende? Cada um aprendendo no seu tempo. Isso dentro do campo da educação é a mesma coisa, gente. Então, a criança autista que está na sala de aula aprende no tempo dela, o menino que tem o problema sério de deficiências intelectuais vai aprender no tempo dele, e outros mais rápidos vão aprender no seu tempo. O processo de aprendizado ele não é igual para todo mundo, tá? Ele se diferencia. E o espírito é a mesma coisa, lá. Aqueles do canto lá estavam assimilando de um jeito, esses aqui estavam assimilando de outro. Ó. Assim somos nós, inclusive aqui, nesse estudo. Cada um de nós está assimilando a partir do seu ponto, do seu eixo, né? Da sua experiência. Aqueles que já estão, por exemplo, dentro da casa espírita, como muitos aqui, estão entendendo já isso, porque já tem a vivência da prática na casa espírita, fica mais fácil. Outros que estão aqui que ainda não têm, fica um pouquinho mais difícil, mas não tem problema. Olha lá, alguém está dando assistência aqui atrás, ó. Ele então dá assistência. Então, é produzida eflúvios que o mentor vai produzindo através da palavra. Aí vem a grandeza de Jesus falar, né? As bem-aventuranças. Falar, ele despertava porque ele produzia essas emanações. Então, o Freud, mais tarde, né, vai descobrir que através da palavra e não mais medir, a ciência não podia mais medir em laboratório as coisas, né? Como medir o sentimento? Como eu posso medir a dor? Ó, Cláudia, a tua dor é mais forte do que a minha ou a minha, mas como? Que instrumento que eu uso isso? Então, não tem como. Mas tem como, através de um diálogo, perceber ouvindo o outro. Né? E daí, por isso, a palavra, ela produz, né, efeitos. E aí ela produz ectoplasma, que, por sua vez, remédio. Né? Pode produzir remédio ou pode produzir doença. E é isso que ele vai refletindo com André Luiz nesse capítulo dos domínios da mediunidade. Vou interromper aqui. Alguma questão, pessoal? Fabiana, tu falaste que o ectoplasma pode produzir dores? Oi? Falaste o ectoplasma pode produzir dores? Não, eu digo que a palavra ela pode produzir dores. E nós produzimos ectoplasma sempre. Sim. Né? Não, mas desculpa, foi eu que entendi errado. Então a cura pode se dar através da palavra. Falar, né? É que quando a gente se expressa, a gente está produzindo imagens e está produzindo sons que reverberam nos outros, né? E em nós mesmos. É isso que ele faz, esse chamamento constante da valorização à vida. Porque nós estamos edificando, o grande chamado é esse, nós estamos edificando o céu ou o inferno para nós mesmos. Né? Tem um minutinho. Tudo bem, pessoal? Ou alguém quer fazer mais algum comentário? Tem um minutinho. Eu ia falar para o Fabiano falar sobre os arquitetos na reunião mediúnica, mas vou deixar para outra aula, Fabiano, para nós não atrapalhar muito, porque eu gostaria muito que tu comentasse, porque, segundo ali a informação que a gente recebeu, é que esses arquitetos, né, eles plasmam na mente, tanto do médium como do espírito ali que quer fazer a comunicação, um local
E daí o médium vai, parece que até está indo àquele local junto com aquele irmão. E eu gostaria de saber mais a respeito disso, mas eu vou deixar para uma outra aula pedir essa ajuda para o Fabiano, porque me interesso muito, porque essa mediunidade eu tenho, então eu tenho que trabalhar mais ela. Então eu gostaria uma hora de nós abrirmos mais esse contexto aí sobre os arquitetos espirituais que plasmam esses lugares, né? A casa onde fulano aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu gostaria de me interagir mais, mas vamos deixar para uma outra hora. Então, dona Rosa, na próxima aula vai começar com a sua pergunta. Pode ser? Não, eu não quero atrapalhar no estudo. Não. Uma hora a gente conversa sobre isso. Uma hora aparece aí no texto, daí o Fabiano nos dá uma explicação bem boa disso. Tá? Obrigado, gente. Muito obrigado. Vou passar para o Leandro. Vamos lá, então. Senhor Mestre Jesus, te somos gratos por essa comunhão que vivemos nessa noite. Podemos refletir o conhecimento que a literatura espírita nos propôs. Que essa mensagem, que esse conhecimento que nós refletimos, estudamos nessa noite, possa ser luz para a nossa caminhada, possa ser a orientação que precisávamos para seguir firmes e decididos o caminho que tu aponta. E assim, tão agradecidos, rogamos a ti, Mestre Jesus, através dos irmãos benfeitores espirituais, a proteção para o nosso lar, para a nossa família, e para cada um de nós que esteve participando desta noite de estudo. E assim, pedimos a tua permissão, Mestre Jesus, para encerrarmos mais uma noite de estudo da doutrina espírita, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Se aproximando, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.